Quando você está dentro de uma relação, você sente um medo constante de abandono e rejeição. Insegurança faz você buscar atenção constantemente, mas parece que nada nunca é o suficiente, inclusive você. Você se sente insuficiente o tempo todo. Morre de medo de que a qualquer momento essa pessoa conheça alguém melhor, ou descubra quem você é de verdade e vai embora. Sente que depende demais da pessoa, do que a pessoa te oferece para que você se sinta amada. O seu humor depende 100% do que essa pessoa faz, de como ela está te tratando, de como é que foi o bom dia dela. Você se apega aos mínimos detalhes da conversa, às vezes fica lendo e relendo, buscando por evidências. Ciumenta, né? Uma pessoa ciumenta, assim, meio controladora, quer saber onde tá, com quem tá, fica ali cuidando se tá online, se não tá, monitorando redes sociais muitas vezes. Esses são alguns sintomas e características de uma pessoa que sofre de apego ansioso. Não é motivo para sentir vergonha, não. Eu sei que dói, mas eu quero te convidar a olhar por outra perspectiva. Isso significa que você não está sozinha, não está sozinho. Mais pessoas também passam por isso e existe um porquê. E mais do que um porquê, uma forma de se libertar, de desenvolver o que a gente chama de apego seguro. Sair desse lugar de dependência, de carência e ir para um lugar de autoconfiança, segurança e estabilidade. Ser capaz de desenvolver vínculos, relações saudáveis de verdade. Até rimou. Que lindo poema, poético. Mas antes de mais nada, deixe eu me apresentar. Vai que você caiu aqui de paraquedas, não é mesmo? Não faz ideia de quem é essa mulher que vos fala. Muito prazer, eu sou Amanda Mairon, também conhecida como Loba. Sou terapeuta psicanalista, especialista em neurociência comportamental e há mais de 5 anos estudo comportamento humano. E a minha missão é ajudar você a se libertar emocionalmente, reconquistando o posto de protagonista da sua história, com autoestima, autenticidade, empoderamento, poder pessoal, essa coisa toda, porque é isso que uma loba é. Lobos também são bem-vindos aqui, tá? Sempre bom lembrar. Pode ser que você tenha percebido esse padrão recentemente na sua vida, pós um relacionamento traumático, ou isso te acompanha já há bastante tempo. Ou eu tô ali sempre me conectando com pessoas indisponíveis, pessoas confusas, ou não conseguindo sentir paz nos meus relacionamentos, por mais bacana que a pessoa seja, eu fico ali obcecada, isso me consome, me deixa ansiosa, ou eu acabo inclusive sabotando por isso, porque ninguém aguenta, né? Maravilhosa. A gente espanta as pessoas nesse lugar. Carência, controle, ansiedade. É complicado. E aí se torna aquela coisa que a gente chama de profecia autorrealizável. Pelo excesso de medo de perder, você perde. Já passei por isso. E sei que dói. E foi exatamente esse momento que eu decidi mudar. E eu mudei. Porque sim, maravilhosa, maravilhoso. Eu passei por isso também. Eu vivi esses processos. Também carrego feridas emocionais que me oportunizaram hoje ter uma bagagem, e não pouca coisa, que unindo com toda a parte teórica e estudos da psique humana, me permitiu estar aqui, compartilhando todo esse conhecimento com você, tá? Mas eu tô dizendo isso, antes de mais nada, para que você saiba que sim, é possível mudar. E eu também acreditei por um período que isso não ia mudar nunca, que eu ia ser sempre assim, que era um destino, que era karma, e na verdade não é sobre destino que a gente está falando. E aqui hoje eu vou aproveitar, inclusive, para citar Carl Jung. Quem já é minha aluna dela, vem ela com a frase famosa, porque ela resume tudo. Enquanto você não se tornar consciente, o seu inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar de destino. Então, tudo aquilo que a gente está vivendo, padrões que a gente está repetindo, comportamentos que a gente está sustentando, nasce justamente de questões que estão lá no fundinho do baú, naquela parte que a gente morre de medo de olhar, que é o nosso inconsciente, que a gente chama de sombra, que Jung chamava de sombra. E o objetivo dessa aula é eu te entregar os 3 passos fundamentais para mudar completamente essa história, que é possível mudar. Não precisa ser o seu destino. Eu não vou deixar que seja, minha filha, porque tu merece. Tu merece prosperar nessa vida, tu merece amar e ser amada, ter paz nos relacionamentos, fazer muito dinheiro, com a graça de Deus, entendeu? Pegar aquele teu carrinho da Shein e poder comprar tudo tranquilamente, botar tudo no débito automático e ficar, plena, nada me abala. Nada. É isso aí que tu merece, é isso aí que eu quero que tu conquiste, entendeu? Nessa aula eu vou te dar os 3 passos para você se libertar não somente desse padrão aqui, tá? Mas de muitas outras coisitas. Então, o que você vai ter acesso nessa aula aqui? Primeiro passo, a consciência. Então, você vai entender de onde vem, o porquê isso vem, começar já a identificar, tá? Porque isso é fundamental. Sem consciência, a gente não muda nada, é o primeiro passo. O segundo passo é ter as ferramentas para poder fazer escolhas diferentes, começar a mudar esses comportamentos e sair de um lugar para o outro, né? Mudar esse padrão. E o terceiro passo que é continuar aprofundando, continuar esse caminho, até porque não é só na forma como a gente cria vínculo, não é só no relacionamento afetivo que essa desconexão com a nossa autoestima, essas sujeiras do nosso inconsciente impactam, né? Na verdade, isso impacta toda a nossa realidade, em todas as áreas da vida. Continuar esse aprofundamento, assumir esse comprometimento incondicional de focar em você. Então, no final dessa aula,
aula, eu vou sim te oferecer uma oportunidade para isso junto comigo, tá? Não me vem com... Ai, pronto, já entendi. É uma aula gratuita que não vai entregar nada para vender algo no final. Meu filho, me respeita. Se tem uma coisa que eu tenho pavor é disso, inclusive passei por isso semana passada, que raiva que eu fiquei, gente. Perdi 40 minutos da minha vida assistindo uma aula para no final a pessoa não me ajudar em porcaria nenhuma, a não ser que eu comprasse a mentoria dela. Fiquei furiosa. Não é isso que eu vou fazer aqui. Eu sei que meu peixe é maravilhoso, eu sei do poder de transformação absurdo que ele tem, mas você não sabe, a não ser que eu te mostre, né? Então é óbvio que eu preciso fazer isso. É muito importante que você já escute agora até o final, não deixe essa aula para depois. Mas escuta ela inteira, porque sim, eu preparei um conteúdo riquíssimo para você. Você já vai sim sair dessa aula com um conhecimento muito maior em relação a você mesmo, a esse padrão, com um direcionamento sim do que fazer, com ferramenta de regulação emocional, tudo bonitinho para já começar a partir daqui fazer diferente, independente se vai para o terceiro passo comigo ou não, tá? Isso é uma promessa minha, é um comprometimento meu com você. Então assista essa aula, vai te ajudar muito, muito mesmo. Então o tema dessa aula é apego ansioso, obsessão, carência, mais ou menos tudo isso, até porque está relacionado, né? Opa, bati na minha garrafinha aqui e quase derrubei. Se tem uma coisa que eu sei maravilhosa, com muitos anos de estudo de neurociência, e principalmente neurobiologia das emoções, entender como esse processo funciona foi o que virou a minha chave. Então eu faço questão, claro que eu não consigo aprofundar tudo aqui, mas eu faço questão de pincelar algumas coisas para que você entenda como isso funciona. O objetivo é já te mostrar o quão necessário é você desassociar presente, realidade presente com o seu passado. Levantar o véu da ilusão. Você já deve ter ouvido falar, você não é o que você sente. Vai começar a fazer sentido, porque você vai entender o porquê as suas emoções mentem e como aprender a gerenciar isso. Emoções, traumas, gatilhos, padrões de pensamento, tudo isso a gente precisa aprender a controlar. É fundamental desenvolver ferramentas emocionais, recursos internos para a gente poder administrar tudo isso. Então, quando você entende que você não é o que você sente, mas principalmente o porquê você sente, o que fazer com isso, minha filha, está na tua mão a chave para mudar tudo. Essa é a verdadeira liberdade. Quando você, deixa de ser refém da sua própria mente, das ilusões que você cria, pelos medos que você carrega, do que está no teu passado. E não precisa mais estar no teu presente. Vou te ajudar, tá? Trazendo de uma forma bem didática. Quem já é minha aluna, já fez curso, imersão, status alfa, com certeza já sabe de tudo isso, mas sempre tem gente nova, enfim, sempre vale reforçar. A forma como a gente vive, como a gente se conecta com as pessoas, o que a gente acredita sobre nós, sobre tudo, o significado que a gente dá, seja para os relacionamentos, para o dinheiro, para qualquer coisa, para tudo. Por exemplo, isso aqui, se eu mostro para você isso aqui, né? Você sabe que isso aqui é uma caneca. Para que serve uma caneca? Para tomar café. Você olha para isso aqui e automaticamente você sabe o que é e para que serve. Porque a sua mente, quando viu a caneca, buscou a informação lá no seu banco de dados e encontrou o quê? Isso serve para tomar café, porque você aprendeu assim e fez assim durante a sua vida toda. Só que isso é relativo. Como assim relativo? Caneca é caneca. Tá. Isso é uma caneca. Mas vamos supor que para um de vocês aí, né, uma de vocês que está assistindo essa aula, o ex de vocês tem uma caneca igual. Quando você vê essa caneca pode se tornar um gatilho para você. Por quê? Porque a sua mente, quando vai buscar o significado dela, associa a uma memória que, no caso, não é muito boa. Tô supondo. Então, essa caneca já te desperta uma emoção diferente. Para quem vê só uma caneca, não tem emoção nenhuma, neutro. Porque não tem nenhum registro negativo em relação a isso no teu inconsciente. Mas para a pessoa que o ex tem uma caneca igual, quando olha para minha caneca pode ser um gatilho. Por quê? Porque vai associar com a memória dessa pessoa e vai vir toda aquela dor de novo. Você vai revisitar tudo aquilo de novo, basicamente, né? Então essa realidade é relativa. Algumas coisas vão ter um peso para você que não vão ter o mesmo peso para outras pessoas. Entender isso já é porque aí você começa a questionar a forma como você vê as coisas, o que você está acreditando. Quando você entende que a forma como você está enxergando o que o outro faz, o que o outro é, não necessariamente é uma realidade, mas sim o que você está constatando como uma realidade, e isso se baseia no teu próprio processo, na tua memória, nos teus registros, dentro das experiências que você viveu, do sistema de crença que você criou, a partir de 3 vias: o que você ouviu, o que você viu e o que você experienciou, principalmente na sua fase primária, dos 0 aos 12 anos, porque é nesse momento que nós estamos construindo essa visão. Nós nascemos como uma linda folhinha em branco e nós vamos preenchendo essa folhinha de informações em relação ao que somos, ao que as coisas são, ao que é certo, ao que é errado, o que é seguro e o que não é, aonde que eu recebo amor e aonde que eu não recebo, de que forma eu sou aceita, de que forma eu não sou aceita. Você vai construindo tudo isso nessa fase. E o nosso papel como adultos é justamente saber diferenciar o joio do trigo e
e desenvolver o autoconhecimento para saber quem nós realmente somos depois de todas essas experiências. Mas a gente se identifica com as partes doloridas e é isso que nos aprisiona. Só que muitas vezes nós nos identificamos com as crenças inconscientes, com as nossas feridas emocionais e nos tornamos vítimas desses padrões. Porque nós identificamos isso como uma realidade, ao invés de estar aqui, por exemplo, nesta aula maravilhosa, estudando com a Loba e descobrindo que você pode mudar absolutamente tudo quando você acessa esse material interno e aprende como mudar essa história, como enxergar diferente, fazer diferente. Eu sei que tá bem denso, tá bem teórico, mas é que eu tô aqui para te ajudar a mudar de verdade, né? Não tô aqui para te entregar teoria barata. Nem numa aula gratuita, tu imagina que eu entrego dentro de um curso, então. Voltando pro apego, pra obsessão, pra essa coisa toda. É claro que nós podemos desenvolver comportamentos sabotadores nos relacionamentos a partir de experiências que a gente vive ali na nossa adolescência, na nossa fase adulta, inclusive, dependendo do nível do trauma, mas quase sempre, geralmente, isso vem daquela raiz. Do contato, da relação com os nossos cuidadores primários, pai, mãe, avó, enfim, quem esteve mais próximo de você nessa fase. É ali que a gente estabelece a nossa visão de como criar vínculos, de como isso acontece, do nosso merecimento, de como a gente recebe isso, do que é seguro ou não é, como eu falei. E nós nascemos biologicamente programados para depender, sim, para depender de um cuidador, para sobreviver, e não só para suprir as nossas necessidades físicas de alimentação, sono, higiene, enfim, mas também necessidades emocionais primordiais. Nós temos necessidades primordiais básicas que precisam ser supridas no campo emocional para que a gente desenvolva um modelo comportamental saudável para se relacionar com as pessoas ao nosso redor, não só em relacionamento afetivo, tá? Num todo, inclusive com nós mesmos. Quando essas necessidades não são atendidas de forma consistente ou suficiente, seja pela ausência ou pela falta de estabilidade dentro desses vínculos, isso pode nos levar a desenvolver formas disfuncionais de viver as relações, a forma como nós criamos vínculos com outras pessoas. Importante entender que sim, nessa fase inicial nós somos dependentes disso, mas isso acaba. A gente tem que sair do ninho. E aí, por conta dessas faltas e carências lá da infância, nos tornamos adultos inconscientes e imaturos que ficam buscando nos relacionamentos suprir essas ausências. Que não cabe a um relacionamento, não cabe a outras pessoas de resolver isso. Porque senão você vai ser sempre essa criança. Você vai ser sempre uma pessoa dependente de outra para ser feliz, para se sentir bem. Isso é uma pessoa dependente emocional. Adultecer, desenvolver maturidade, e o amor é coisa para maduros. As pessoas maduras entendem que o adulto responsável por suprir as ausências, as lacunas deixadas lá na infância, não é nem o namorado, nem a namorada, nem o pai, nem a mãe, é ela mesma. O segundo ponto é entender que o problema não é o apego. Eu não posso me apegar, tem que ser uma pessoa desapegada. Não é sobre isso. É desenvolver o que a gente chama de apego seguro, porque apego é a maneira como nós criamos vínculos e nós somos seres sociais. Então, quando a gente fala de apego, nós temos aí uma teoria chamada teoria do apego, que quem desenvolveu foi o John Bowlby. E essa teoria traz uma elucidação absurda em relação ao assunto, é muito interessante. Então, por isso que eu decidi trazer aqui a teoria do apego. Tá? Ele classifica o apego em 4 tipos: apego ansioso, apego seguro, apego evitativo e apego desorganizado. Eu não vou entrar profundamente em todos eles, mas eu vou pincelar para você entender, até porque é interessante. Vai que você se reconheça no padrão do apego ansioso e essa pessoa aí tem o apego evitativo. Aí a gente vai estar evitando o quê? Uma grande dor de cabeça, porque não tem como funcionar. Não tem como funcionar. É impossível? Meu filho, nada dessa vida é impossível, mas assim, não conheço o caso. Você já vai entender por quê, tá? Você vai poder chegar aí na sua própria conclusão. Então, geralmente, lá na infância, a pessoa com apego evitativo é a pessoa que não recebeu ou recebeu muito pouco amor, aceitação, validação, segurança. Essa pessoa, essa criança, como um mecanismo de sobrevivência, porque a gente tenta se adaptar, àquilo que a gente está vivendo para sobreviver, é sempre para isso que a nossa mente funciona, ela vai desenvolver um mecanismo de proteção em relação ao vínculo em si. Então ela entende que a necessidade de sentir isso, de viver isso, de ter isso, é um perigo para ela. Ela passa a se nutrir, ela passa a ser a sua própria fonte. Então são aquelas crianças, inclusive, que amadurecem muito cedo, que dizem, porque ela não tem, onde ela tenta receber essa validação, por exemplo, ela recebe rejeição. Por exemplo, você vai
compartilhar uma conquista sua com o pai, com a mãe, enfim. Tá lá todo feliz com essa conquista, vai mostrar, e o pai ou a mãe, sei lá, são pessoas que não são muito amorosas, enfim, vão olhar para aquilo e falar, não fez mais do que a tua obrigação. Podia ser melhor. Tá com vergonha disso, não? E aí o que deveria ser a sua fonte dessa validação, desse incentivo, você recebe o quê? Rejeição, dor. E aí você acaba se fechando, a criança acaba se fechando para isso. Então a pessoa com apego evitativo, ela desenvolve esse mecanismo de proteção em relação aos vínculos. Ela tem medo da vulnerabilidade. Ela tem medo de precisar disso, de precisar desse amor, de se entregar a isso. Ela se fechou, ela aprendeu a não receber, a ponto de se tornar desconfortável receber isso de alguém. Entendeu? Então a pessoa com apego evitativo é aquela que evita se relacionar. Ela se afasta. Qualquer sinal de uma conexão emocional se criando, ela vai se afastar para não viver aquilo, para não acessar essa vulnerabilidade. Ela se fecha. Então, a pessoa com apego evitativo, quanto mais perto você chega, mais ela se afasta. É isso que acontece. Já começou a entender porque não funciona com a pessoa com apego ansioso? Não preciso dizer mais nada, né? O apego ansioso, lá na infância, isso foi muito inconstante. Não é que não existia. Existia. Só que era inconstante. Vinha e daqui a pouco ia embora. Ou houve uma ruptura, algo muito brusco, às vezes uma separação, ou a perda de um desses cuidadores. A criança acaba entendendo isso como um abandono. Então aquilo tinha e daqui a pouco foi tirado. Então, ou essa instabilidade vem e vai, e aí a criança fica, meu Deus, eu preciso disso de volta, o que eu preciso fazer? Acaba desenvolvendo uma série de comportamentos ali, padrões de assumir a responsabilidade por precisar ser amada, então ter que ser mais, tem que ser a melhor, tem que ser perfeita, não pode errar, precisa abrir mão das suas próprias necessidades para acolher a necessidade daquele cuidador ali, enfim, daquelas pessoas, para que ela se sinta amada e necessária, enfim, uma série de mecanismos na tentativa de manter, segurar essa pessoa, essa fonte aí, desse amor, dessa segurança, validação, etc, etc. Bem repetitiva, mas é pra gente pegar bem, né? Pra fixar bem. Isso também pode acontecer dentro de uma relação traumática. Então, um relacionamento tóxico, montanha-russa, ou uma ruptura, um término que veio de uma traição, enfim, maravilhosa. Isso também pode desenvolver em você o apego ansioso, que é essa dificuldade de se sentir segura nas relações. Você é vítima do medo constante de que essa pessoa vai embora, de que essa pessoa conheça alguém melhor, de que essa pessoa não te queira mais, de que essa pessoa te traia, enfim, você fica esperando, você fica em estado alerta constante, esperando a rasteira, sabe? Achando que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Então, o teu sistema nervoso se moldou a essa instabilidade, esse medo de perder aquilo, basicamente porque vivenciou isso muitas vezes, ou enfim, uma vez muito marcante. Então, você não quer viver aquela dor de novo. Então você está em estado de alerta constante e a nossa mente ela não consegue diferenciar a ilusão de realidade, principalmente quando a gente está nesse modo aí inconsciente dessas feridas. Então a gente acredita que realmente isso vai acontecer. A gente adota um comportamento controlador. Nós tentamos controlar tudo, inclusive a forma como essa pessoa fala, o que a pessoa faz, o que a pessoa te entrega, desde o momento do bom dia até o boa noite. Você fica ali se apegando a detalhes da conversa, muitas vezes relendo, ouvindo os áudios, para qualquer sinal, procurando evidência de que a pessoa não quer mais. Ou de que a pessoa ainda gosta. Não, ela me chamou... Gente, eu tô falando... Porque eu sei do que eu tô falando, tá? Ela me chamou de amor só 2 vezes hoje. E ela sempre chama várias vezes ao dia. Ela mandou coração só uma vez. E ela sempre manda várias vezes ao dia. Ela não mandou coração nenhum. Meu Deus! Aí... Quando as coisas saem do controle, dessa rotina, desse script que você monta, porque é uma tentativa de controlar e se sentir segura, você já cria o pior cenário possível, que é o outro sintoma do apego ansioso. Então você desenvolve esse erro cognitivo da catastrofização, que é quando você sempre espera o pior. E aí você fica o tempo todo engatilhado. Impossível uma pessoa corresponder a 100% das suas expectativas, maravilhosa, por melhor que seja essa pessoa. Até porque se a insegurança está em você, não importa o que essa pessoa faça, nunca vai ser o bastante. Quer uma prova disso? Quando você tem o comportamento neurótico de buscar evidência de que a pessoa está te traindo, por exemplo, e você fica ali monitorando rede social. Tá com tempo, né? Enfim, fica lá vendo se a pessoa seguiu alguém, quem curtiu a foto, etc, etc. Você faz isso várias vezes ao dia. Quem tem esse comportamento é um comportamento obsessivo, é viciante, inclusive. Importante saber disso, é viciante, tá? Isso é vício. Tem que eliminar. Você vai procurar várias vezes por dia. Você encontra todas as vezes? Não. Provavelmente não. Mas você se dá por satisfeita? Quando você não encontra, você sente alívio? Talvez naquele momento. Mas você não vai daqui a pouco, mais tarde ali, olhar de novo?
Você não se dá por satisfeita quando você não encontra, porque você está procurando a evidência. Então você não descansa enquanto você não encontra a evidência. E muitas vezes, pela necessidade de encontrá-la, você acaba interpretando da sua maneira o que você está vendo ali. Você acaba achando pelo em ovo. Chifre em cabeça de cavalo e não existe unicórnio, não é mesmo? E aí você vê maldade onde não tem. Eu vou dar um exemplo bobo, mas sei lá, achou uma curtida na foto de uma selfie de uma moça. Meu Deus, traição, tá me traindo porque o meu ex fez isso, porque curtiu a foto dessa mulher. E quando vê, cara, quando vê a mulher prima dele. Sei lá, tô dando um exemplo. Contextos e contextos, né, maravilhoso? Se a gente for entrar nisso, porque faz de biquíni, né? Não é sobre aceitar tudo e não ver maldade em nada e ser trouxa, não é sobre isso que a gente está falando. Mas precisamos entender que este comportamento do apego ansioso, da catastrofização, muitas vezes vai sempre imaginar o pior cenário possível. Então, calma, às vezes não significa exatamente o que você está acreditando. Tem muita gente aí que acha que a pessoa demorar 2 horas para responder já é desinteresse. Se é uma coisa que acontece de vez em quando, ou se é uma pessoa que tem essa dinâmica de responder pouco no WhatsApp, mas quando está com você é presente, enfim, analisando o contexto, não é algo grave, não é um problema, mas a pessoa está lá demorando para responder, o que a outra já pensa? Meu Deus, perdeu o interesse. Não gosta de mim, eu não sou importante. É o significado que você está colocando nessa situação. Mas significa isso? Aqui eu já tô dando spoiler das ferramentas, das práticas que eu vou dar mais no final. Tô me antecipando. Então você fica nessa hipervigilância emocional. Você é muito ciumenta, você é muito controladora, você tá sempre ansiosa. Você oscila entre picos de euforia e medo profundo. A euforia é aquele momento em que a pessoa tá sendo exatamente o que você espera que ela seja. Fazendo exatamente o que você considera o fundamental para que você se sinta segura e amada. No que algo saiu do ritmo ali, mudou uma coisinha que outra, pronto, você já cai lá embaixo. Se vocês brigam, por exemplo, tem uma discussão, você já não consegue trabalhar. Você já não tem energia para mais nada. Não consegue. A sua vida para. A sua energia ela fica muito centralizada na pessoa. E é aí que entra o quê? A dependência emocional. Sua vida gira ao redor do seu relacionamento amoroso. E maravilhosa e maravilhoso. Independente do quão incrível uma pessoa seja, ela não pode ser a nossa vida. Ela precisa ser parte da nossa vida. Quem precisa estar no centro da sua vida, gerenciando todas as áreas, para poder viver uma vida equilibrada, é você. Você precisa estar no centro da sua vida. E no final, inclusive, eu vou te explicar o que você precisa fazer, tá? Em relação a essa questão da obsessão, tem um porquê, já vou chegar lá. Não é normal o seu humor, aquilo que você consegue fazer ou não fazer, depender do outro. Se o outro não vai, você não vai. Se a relação não tá boa, você já não tem cabeça para fazer mais nada. Você não permite que o outro construa o seu espaço individual, porque isso deixa você insegura. Onde já se viu a pessoa querer ter vida, onde já se viu a pessoa querer ter amigo, querer sair só com os amigos, querer ficar sozinho. Não pode. Isso é sinal de quê? De que eu não sou o suficiente. Catastrofização. Você não enxerga nada a não ser as suas próprias dores. Não existe outra possibilidade. Você nem enxerga o outro, percebeu? Você não vê o outro, as necessidades do outro, como o outro sente, como o outro vive. Cada ser humano é um universo único, maravilhoso. As pessoas não vivem o amor e expressam o amor da mesma forma. Só que você espera que seja exatamente como você acredita que tem que ser. Então, o outro não querer estar com você naquele momento, automaticamente, não é afeto, não é amor, e você fica nesse lugar de criança birrenda batendo pé. Criança, sim, porque é um comportamento da criança ferida. Entendeu? Por isso que você se sente uma criança, inclusive, depois que você dá esses surtos, você pensa, meu Deus, fui muito imatura. Gatilho de criança ferida. Tá fazendo sentido? Então, automaticamente, você também não se permite viver as suas coisas. E é isso que te torna dependente. É isso que faz você sobrecarregar o relacionamento, sufocar o relacionamento. E aí ninguém aguenta, maravilhosa. Uma pessoa emocionalmente saudável não aguenta ficar com alguém assim. Perde a admiração. Não sobrevive. Um relacionamento que sobrevive a uma pessoa dependente emocional assim é uma pessoa que também tem um padrão comportamental de relacionamento disfuncional. E aí é aquela dinâmica destrutiva. É a pólvora e o fogo tentando se relacionar. Sabe, quem gosta de se relacionar com alguém dependente? Narcisista, por exemplo. E aí? A gente não quer isso, né? A gente quer um relacionamento tranquilo. A gente quer viver um amor de segurança, de parceria, que a gente consiga crescer e não se anular completamente. E muitas vezes isso não fala sobre o parceiro. Não fala sobre a insegurança que ele gera na gente. Não estou generalizando, tá? Casos e casos. Mas muitas vezes não é o outro. É como nós estamos aceitando isso, interpretando isso. É por isso que a cura é interna. Não vai chegar um príncipe encantado e resolver teus BO, maravilhosa. Enquanto você não aprender a lamber suas feridas, você vai estar sempre sendo refém dos teus medos, das tuas inseguranças. Não importa o que o outro faça, não vai ser o suficiente. Como eu falei, a questão da evidência lá. Você não se dá por satisfeita quando você não encontra. Logo mais, você vai cair no mesmo buraco de novo.
A pessoa pode falar que ama você nesse momento e você se sentir muito segura. Se passar 5 minutos e essa pessoa fizer qualquer coisinha que já vai te engatilhar, pronto, já tá no buraco de novo. Nada nunca vai ser suficiente, a segurança precisa ser desenvolvida dentro de você, não tá no outro, entendeu? Então entenda que esse medo constante do abandono e da rejeição, essa intuição que na verdade muitas vezes foi profecia autorrealizável, porque você de tanto medo e paranoia de que aquilo ia acontecer, acabou manifestando isso, por ter sobrecarregado, por ter sufocado, enfim, ou para quem acredita em energia, em lei da atração, acabou realmente manifestando. Eu acredito nisso também. E aí, às vezes, você reforça a crença. Justamente porque você está repetindo o padrão, você vai criando aqui, ó, um sistema cada vez mais firme no eu sempre sou abandonada, eu sempre sou rejeitada. E aí, minha filha, tu tá enfiada aqui, ó, até aqui, ó, no lodo. Mas a loba chegou para te resgatar. Vem comigo, vem comigo. Então, como a gente sai desse padrão? Como a gente sai do modelo de relacionamento ansioso e vai para o seguro? Ah, quase que eu esqueci, né? Quase que eu esqueci. Isso que dá pra fazer roteiro, porque eu gosto de fazer as coisas tudo assim, ó. Só eu e a minha linha de raciocínio, aí às vezes, né, quase. O apego desorganizado, ele é uma mistura do ansioso e do evitativo. Então, no primeiro momento, você talvez tenha esse processo de ter um medo de perder, do ciúme, da obsessão, do excesso de foco, do pensamento catastrófico, mas vai chegar aquela fase do relacionamento, daqui a pouco, que não tem mais aquele disparo hormonal da paixão, em que você fica meio anestesiado, e aí vai passando isso, aí começa a vir aquela feridinha de essa pessoa vai te conhecer e vai embora, essa pessoa vai te rejeitar, e aí naquele momento você desenvolve um mecanismo evitativo de não, eu vou rejeitar antes de ser rejeitada, eu não quero viver essa dor, então eu vou escolher rejeitar. Então assim, o desorganizado é um misto, é desorganizado mesmo. Inclusive, já vivi todos já fui a evitativa, já fui a ansiosa, já fui desorganizada e hoje, com a graça de Deus, desenvolvemos aí um apego seguro, mas que exige uma vigilância constante, porque eu ainda tenho as minhas feridas, assim como você tem e vai continuar tendo, mas eu desenvolvi recursos, aprendi a regular as minhas emoções, a ter o autoconhecimento necessário para não deixar que isso me domine e me permitir viver relações saudáveis. Então eu controlo a minha mente, eu nutro a minha criança ferida, e é isso que me proporciona a liberdade emocional. Autonomia, autoconfiança, autoestima. Uma loba, né, minha filha? Uma loba com muito orgulho. Foi tão difícil chegar, minha filha, que eu me orgulho mesmo, sem falsa modéstia. Mas não precisa ser difícil pra você. Eu torno fácil pra você, tá? Fica tranquila que a gente vai resolver. Então vamos agora às dicas práticas. Finalmente, loba, finalmente. A primeira ferramenta que eu vou te ensinar vai parecer bobinha, mas confia em mim. Confia em mim. Diário das emoções. Eu vou dar esse nomezinho meio... coisa meio... Mas nada mais é do que um espaço, um caderno, uma agenda, enfim, um bloco de notas, que seja, qualquer coisa, que você irá reservar para escrever sobre as suas emoções durante aquele dia, né? Então é algo que você vai fazer, é uma prática que você vai fazer antes de dormir, por exemplo, à noite. Qual é o objetivo do Diário das Emoções? Quando estudamos a inteligência emocional, uma das coisas que estão relacionadas a isso é a intimidade com as nossas emoções. Isso é autoconhecimento, maravilhosa. Não é o livro de autoajuda que tu lê, não é a palestra do TED que tu escuta no YouTube. Autoconhecimento é você entrar em contato com as suas emoções, entender o significado que você dá para as coisas. De onde isso vem, o que eu sinto, isso é você trazendo conhecimento, consciência, expansão de consciência. Você está tirando do inconsciente. É assumindo o controle da sua vida. Lembra da frase do Jung? Então, quando você tira um momento do dia para analisar o que aconteceu no meu dia, isso. Algum evento importante que desencadeou alguma emoção assim um pouquinho mais aflorada, e você vai perceber que com esse comprometimento de ter o diário no final do dia, você vai ficar mais vigilante, você vai sair do piloto automático. Só isso já muda muita coisa. Porque você vai observar, você vai ter a tendência de observar. E talvez você tenha a sensação de que você está pior, tá? Quando a gente embarca no caminho do autoconhecimento, a gente tem essa sensação, mas na verdade é você enxergando o que antes você não enxergava. Só que aí você estava dominado, né? Você não tinha liberdade nenhuma, tava zumbizinho, né? Ali. Agora você tem conhecimento, você vai enxergar as coisas, mas ao invés de ficar frustrada e se culpando, você vai entender isso de forma madura, como uma loba, como um lobo faz, que é, ok, agora eu posso mudar, tô consciente, vou mudar isso. Então, quando você tem o Diário das Emoções, quando você faz essa prática, você vai fazer essa análise de situações, momentos da sua vida em que desencadeou-se uma emoção um pouquinho exagerada, né? Um sinal de gatilho disparado. Gatilho nada mais é do que quando você entra em contato com algo, alguma coisa, seja uma fala, um objeto, um lugar, isso vale para tudo, que desperta em você esse medo, né? Esse sistema de sobrevivência. Você ativa ali o modo luta ou fuga. E lembrando,
rejeição, abandono, tudo isso está conectado com a nossa sensação de preciso evitar a todo custo por questão de sobrevivência. Então, sempre que você entra em contato com uma probabilidade de viver o abandono e a rejeição, dependendo do nível do teu trauma e de ferida aberta, você vai ter uma resposta emocional muito intensa, reatividade. Quando a gente fala de reatividade, não necessariamente você vai sentir raiva, tá? É no sentido de reação exagerada. Então, dentro da janela de tolerância, que a gente estuda inteligência emocional, nós temos a hipoativação e a hiperativação. Então, dentro da janela de tolerância, você oscila emocionalmente, é normal. Você vai sentir alegria, você vai sentir tristeza, você vai sentir nojo, você vai sentir vergonha, você vai sentir... Entendeu? Você vai oscilando. Quando você foge dessa janela, quando é muito intenso, isso muito provavelmente é uma resposta a algum trauma, algum gatilho, alguma coisa que foi disparada. É claro que nós não estamos falando de situações em que se justifique, né? Maravilhosa, a pessoa realmente está terminando com você, você está em risco ali iminente de, sei lá, ser assaltado e você vai sentir medo, você vai... Entende? Isso aí é assim mesmo que funciona. É para isso que está aí. Agora, quando você tem uma resposta emocional exagerada que não está condizente com o que está acontecendo, por exemplo, um surto absurdo porque a pessoa demorou para responder, aí a gente está falando provavelmente de um trauma, uma criança ferida que foi devidamente cutucada, entendeu? Então você vai analisar no seu dia qual situação, o que a pessoa fez, né? A pessoa demorou para responder e eu senti isso. Começar a analisar em quais momentos você sente isso, o que você está fazendo quando vem esse medo da rejeição e do abandono. Qual o pensamento, sabe? Entrar em contato com isso, começar a observar isso. E aí você já vai começar a fazer essa associação dos seus gatilhos. Isso é extremamente importante. Inclusive, é o requisito para o segundo passo, a segunda ferramenta, que é dentro do meu método que eu chamo de questionamento. É uma, tá? Esse é um dos itens, uma das maneiras de se autorregular emocionalmente, que eu estou te ensinando aqui, que eu estou te dando. Questionamento é a habilidade de trazer a nossa mente para o momento presente. Vamos lá, se você sabe que esse medo excessivo da rejeição e do abandono não nasce necessariamente de uma probabilidade real, mas sim de um medo de viver aquela dor de novo, um ótimo momento para passar. Obrigada, valeu. Você está sentindo esse medo de abandono e de rejeição agora. Isso significa que você está no passado. O que você está sentindo está atrelado ao passado. Ou seja, quando você busca as evidências de que isso realmente está acontecendo, você tira a sua mente do fantástico mundo de Bob. Nossa, gente, entreguei minha idade, isso é um desenho muito antigo. Meu Deus do céu. Enfim, você tira a sua mente desse mundo da ilusão, da fantasia. Porque é isso que um gatilho faz, né? O que eu chamo dentro do status alfa que eu ensino vocês é o modo bolha. Você entra no modo bolha. Mas eu não consigo aprofundar tudo aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tento, nem se eu quisesse teria como, até porque o status alfa são mais de 20 horas aula. Tá? Então, nem se eu quisesse eu ia conseguir resumir em uma aula aqui de 1 hora. Então, essa bolha, ela distorce a realidade. A gente vai acreditar que a pessoa que está na nossa frente é o ex que nos traumatizou, é o pai que foi embora. Você vai reviver, você vai acreditar que você vai viver aquilo de novo. E aí você vai ter uma resposta emocional muito intensa. Então, quando você faz o questionamento das evidências, você traz a sua mente para o momento presente. Quais são os fatos concretos que eu tenho de que essa pessoa está desinteressada? Aí você vai sentar com você mesma e vai fazer essa análise. Primeira coisa é identificar a emoção. Maravilhosa, emoção a gente não tem como evitar. Entenda isso. Isso também é inteligência emocional. Estou resumindo aqui, estou trazendo uma coisinha para você para já te ajudar, tá? Eu prometi que você ia sair dessa aula já sabendo de muita coisa. Você não nega uma emoção. A pior coisa é você tentar se anestesiar. Você está sentindo esse medo, vou me distrair. Muitas vezes vai se distrair, inclusive, olhando a rede social da pessoa. Para. Ao invés de entrar na rede social da pessoa ou entrar na conversa para ver se está online ou se não está, eu vou sentar com a minha emoção. Por isso que não julgar é muito importante. Quando você se julga pelo que você está sentindo, você reprime, você perde a oportunidade de olhar para isso. Você tem que aprender a sentar com as suas emoções e com as suas dores e tomar um cafezinho, entendeu? Se perguntar, o que eu estou sentindo agora? Quando você faz isso, você acalma o seu sistema nervoso, porque você começa a se trazer para a realidade. E quando você faz o questionamento, isso ancora de uma forma muito mais firme. E muitas vezes é o que você precisa para acessar esse campo consciente. Loba, mas e se tiverem evidências? Se além de demorar para responder, essa pessoa tá diferente já faz alguns dias, essa pessoa tá me ignorando, essa pessoa tá respondendo muito pouco, sei lá, né? Tem outras evidências. Bom, de qualquer forma, você está consciente e você será capaz de comunicar-se, de se posicionar em relação a isso de uma maneira madura, assertiva, e não com ataque que vai fazer com que o outro apenas se defenda, não te escute e você fique presa aí, ou seja, não resolve nada. Você não ter consciência, não conseguir lidar com essa sensação, com essa emoção, não te beneficia em nada.
Pelo contrário, sabota. De qualquer forma, isso é muito importante. Entendeu? Até para você parar de confundir intuição com paranoia. Uma coisa que só vai acontecer quando você aprender a conhecer suas feridas emocionais. Aí você vai saber a diferença. Vai saber como sentar, parar e ouvir para entender o que está acontecendo mesmo, viu, Banami? Você não ser o que você sente significa o quê? Ó, um pouquinho de neurobiologia das emoções. Tem aulas completas sobre isso lá no Status Alpha. As suas emoções, elas nascem de uma partezinha do seu cérebro chamada sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Este mesmo cérebro emocional estão os nossos registros, o nosso histórico, a nossa bagagem, minha filha. Sabe o Divertidamente? Cara, o filme Divertidamente, ele é uma forma muito lúdica, didática de aprender sobre inteligência emocional. Um negócio impressionante, tá? Perdi o foco, TDAH, desculpa. Então tá relacionado, tu entendeste? Então, quando você tá ali de frente para um gatilho que não necessariamente está realmente acontecendo, né? Porque essa sou eu, não sou o ex da pessoa, para a pessoa tá olhando a caneca e ficando triste. Quando você entende que você tá reagindo, talvez não associada à realidade, mas sim ao passado, você faz uma coisinha chamada levar para o lobo frontal. Olha que interessante, né? Essa parte que é lobo, que é a parte racional. Que é a parte responsável por tomada de decisão. Então, eu vou trazer para a minha parte racional e daqui eu vou decidir como eu vou agir. Se você é uma pessoa dominada pelas suas emoções, você é dominada pelos teus traumas, pelos teus gatilhos, muitas vezes. Então, quando você entrar em contato com aquilo que desperta em você a dor, o medo, ao invés de reagir, ter essa resposta emocional de surtar, de ir para cima, de brigar, de entrar em desespero, de estragar todo o teu dia, você vai questionar, trazer para o teu lobo frontal. Isso faz sentido? Quais são as evidências? Quais são os fatos concretos? Ah, eu tenho outras evidências. Ok. Então, de que forma eu posso comunicar isso? De que forma eu posso dialogar sobre isso? Inclusive, quase esqueci. Na parte do diário das emoções, no primeiro passo, é muito interessante que você também escreva como você reagiu. Tá? Quase esqueci disso, gente. Muito importante. Tá? Vou ter que começar a fazer roteiro. Não preciso não, porque eu lembro. Colocar o que aconteceu, qual emoção aquilo despertou em você, quais foram os pensamentos que aquilo desencadeou, para você já começar a identificar teu padrão de pensamento. E aí você pode estudar os erros cognitivos, e aí também tem dentro do Status Alpha, para você estudar. E depois você vai colocar qual foi a sua reação, como você agiu, e qual foi a consequência. Porque a sua mente adota esse comportamento porque em algum nível ela acha que está jogando a favor dela. Né? Eu estou me protegendo, eu estou impedindo a rejeição, eu estou impedindo, entendeu? E aí quando você começa a escrever isso e mostrar para a tua mente, porque escrever faz isso, né? Você está mostrando para a sua mente. Se você só pensar, ela não vai acessar. Mostrar para a tua mente que aquilo ali não está te beneficiando, pelo contrário, e pela repetição de enxergar isso, que isso não é bom para você, que isso não traz bons resultados, a sua mente começa a criar novas rotas neurais. Ela começa a perceber, opa, isso aqui realmente não é a melhor opção. E aí você vai começar a bolar estratégias. O que são estratégias? Quando a pessoa demora para me responder, eu já sei que eu tenho a tendência a achar que eu vou ser abandonada. Então, quando a pessoa demorar para responder, eu vou parar e eu vou sentar comigo mesmo e vou conversar com a minha criança ferida. Não, tá tudo bem, essa pessoa pode estar só ocupada. Enfim, você vai elaborar a forma como você vai reagir a partir dali, né, desse momento de consciência. Então, você sabe, por exemplo, que ir xingar a pessoa não resolve porque você se deu conta que isso sempre gera um caos, uma briga e a pessoa se afasta mais ainda. Então, qual é a melhor forma de reagir? Se acalma, respira, elabora bem o que vai dizer e aí, em um momento tranquilo, você fala. Você não precisa ter pressa, a pessoa não vai para lugar nenhum. Você não precisa resolver aquilo naquele exato momento. Entendeu? Maravilhosa. Maravilhoso. O que vocês têm que fazer? Quando você começa a trazer essa consciência, você já começa a modelar, né, o teu sistema nervoso para uma outra estrutura. Funcional, saudável, madura. Entendeu? Então, elaborar estratégias. Eu, por exemplo, eu tinha essa questão da impulsividade, né? Eu tenho TDAH, uma coisa que também dificulta bastante essa regulação emocional, tá? Então, eu não tô falando de um lugar, pra mim é fácil, nunca foi. Nunca foi. Então, eu elaborei estratégias, por exemplo. Quando eu sinto essa descarga, eu lembro de esperar 5 minutos. Se em 5 minutos eu ainda quiser falar, eu falo. Spoiler, eu nunca quero. Porque é o tempo que a minha emoção leva para se acalmar. E aí eu já tô mais centrada, mais consciente e eu percebo que não. Dá pra gente conversar sobre isso depois, de uma outra forma. Entendeu? É o tempo que eu me dou pra vir pro meu lobo frontal pra gente poder trazer, né? Porque se eu for agir direto, meu filho, só eu sei quantas vezes isso já me sabotou, quantas vezes isso já me prejudicou. Então é uma coisa que eu já aprendi, a duras penas. Tô te dando uma ferramenta que é pra te atalhar isso aí, pra tu não ter que passar por tanta coisa, tanto perrengue, tantas perdas como eu passei.
por ser assim, né? Porque eu era assim, desse jeito, enfim. Então eu tenho isso de soltar meu celular, de dar uma volta com meu cachorro, tomar um copo d'água, sei lá. Elabora aí as tuas formas. Voltando pro questionamento. Você vai ter vivido aquela situação que vai despertar esse gatilho em você, né? O medo, da rejeição, do abandono, etc, etc. Você, ao invés de reagir, você já vai ter consciência, então você vai observar a emoção e os pensamentos que acompanham essa emoção. Porque isso acontece, né? Os teus pensamentos geram emoção e a emoção gera o pensamento. Então, quando você está com uma emoção de medo, você vai ter pensamentos de medo. Você vai observar isso e você vai começar a fazer o questionamento. Isso faz sentido? Isso não faz? Para você, ó, acalmando isso. Tá? Questionando, não tornando isso que você está pensando, esse pior cenário possível, uma realidade. Esse é o questionamento. Outra ferramenta, né, também mais uma de inteligência emocional, tem muitas técnicas de autorregulação aí, maravilhosas aí, mas daí é status alfa, né? Mas mais uma para vocês. É você sempre procurar as outras vias possíveis. Porque a pessoa que tem a tendência da ansiedade, porque a ansiedade é isso, né? A ansiedade é um excesso de futuro, um futuro que a gente não controla e pela insegurança a gente visualiza o pior cenário possível, porque a nossa mente acha que assim ela vai estar preparada, sendo que na verdade não. Ela só sofre 2 vezes ou sofre sem necessidade, porque não se prepara para nada, só piora tudo. Então você já sabe que você tem a tendência de esperar sempre o pior, certo? Certo. Mas que não necessariamente isso é uma realidade, pode ser só um medo passado, certo? Certo também. Então você vai forçar a sua mente a perceber outras vias possíveis. E sair das outras vias possíveis nada mais é do que outras possibilidades, tá? Mas eu amo as vias possíveis, porque isso nasceu de uma conversa com um amigo meu. Eu adoro quando essas coisas acontecem. É algo muito sutil, normal, do dia a dia, que desperta um eureka, assim, que a gente leva pra vida. Foi uma dessas situações aí. Que a gente tava conversando, tinha acontecido uma coisa em específico, e aí eu trouxe pra ele e falei, mas é óbvio que é por isso, né? Se a pessoa fez isso, significa isso aqui. Aí ele respondeu assim, sim, Amanda. Por mais que seja o mais provável, sempre existem outras vias possíveis. E aí, minha filha, foi suficiente para eu entender, o que claramente hoje eu sei porque eu estudo também, a complexidade do ser humano. Às vezes o que é óbvio para mim não é para você. Às vezes o que para mim significa quando eu faço X coisa, para você faz essa mesma X coisa, mas não significa isso também. Tá um pouco abstrato isso que eu tô falando. Um exemplo para você entender. Eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a falar muito alto. Mas isso veio da minha família. Família de italiano, né? Minha filha, uma gritaria, uma coisa de louco. E aí eu tenho essa tendência a, quando eu vou falar com mais ênfase, tentar botar mais ênfase, eu elevo muito meu tom de voz, que é uma coisa que eu até tento trabalhar bastante no meu trabalho, né? Eu projeto a minha voz, porque isso é importante. Olha, eu querendo já entrar em posicionamento, linguagem corporal. Gente, isso aí também é dando status alfa, não é que não. Mas enfim, eu projeto a minha voz para trazer essa autoridade, essa firmeza, mas às vezes escapa um pouco enfim, e tem gente que cresceu num ambiente familiar onde as pessoas falam baixinho, e aí quando essa elevação de voz era presente, era conflito, era briga. E aí eu tô conversando com uma pessoa dessa, se eu coloco mais ênfase na minha voz, essa pessoa vai achar que eu tô brigando com ela. Mas não necessariamente. Quando eu falo mais alto, eu tô só botando ênfase, eu não tô brigando. Por isso que é tão importante a gente ter esse autoconhecimento, até para poder comunicar, porque a gente não vai conhecer uma pessoa maravilhosa 100% igual a gente. Saber se comunicar, saber se entender, saber ouvir as necessidades do outro também, como o outro enxerga as coisas maravilhosas. Olha como isso é importante, cara. E a gente não faz ideia disso. A gente fica tão apegado nessas coisinhas bestas que esquece da importância de, antes de mais nada, desenvolver toda essa maturidade, esse conhecimento de comunicação, de autoconhecimento, de tudo isso dentro de você. Linguagem corporal, postura, tudo, gente, tudo é um universo absurdo que a gente não olha, porque a gente está muito ocupado gastando energia com medo, com ferida, com dependência, com carência. Então, voltando. A forma como você está interpretando o que está acontecendo não está necessariamente associada a uma realidade, mas sim a uma visão sua, um filtro que pode estar sujo. Então, quando você começa a treinar a sua mente para enxergar as outras vias possíveis, você começa a mudar esse padrão. Você começa a controlar, dominar os teus predadores. Eu chamo de predadores emocionais. Todos os padrões de autossabotagem, desde escolhas a vozinhas, sabe? Vozinhas que ficam ali falando que você não vai conseguir, que a pessoa tá te traindo, que a pessoa vai embora, enfim. Esses pensamentos disfuncionais eu chamo de predadores emocionais, porque dentro da metodologia que eu desenvolvi, isso é para você começar a se desidentificar com essa parte sua ferida. Você entende que não é você, são os seus predadores. É esse conceito que eu trago dentro do curso. Então, quando você aprende a identificar esses predadores e desenvolver os recursos e ferramentas para lidar com eles, você consegue gerenciar tudo isso. Então, você não é mais vítima das suas emoções, porque, maravilhosa, uma emoção só vira um sentimento, porque o sentimento é aquilo ali que fica.
né? É aquilo que vai gerando crença, vai trazendo um problema atrás do outro, é a bola de neve. O sentimento nada mais é do que a emoção que você alimentou com o pensamento, validando, indo atrás da evidência, muitas vezes encontrando, mas na verdade é porque não era evidência nenhuma, você quer acreditar que é. Então, se a pessoa demorou para responder, ao invés de já imaginar que essa pessoa não quer mais, sei lá, a pessoa passou o dia mais ausente, mais distante. Ao invés de ficar alimentando esse pensamento que me tira o foco do trabalho, por exemplo, de que a pessoa não quer mais, eu vou sentar comigo mesma, sentar com essa emoção e conversar comigo. Isso está associado ao presente ou pode ser só um medo do passado, um gatilho disparado? Tá. Quais são as evidências que eu tenho de que essa pessoa só não quer mais? Aí você, por exemplo, vai perceber, não, é só hoje, ontem estava tudo bem. Tá, então calma, respira. Significa necessariamente que essa pessoa não me ama mais? Ou ela só pode estar em um dia difícil, um dia mais corrido? Entendeu? Aí vai chegar no final do dia e você vai conseguir conversar com essa pessoa vai se sentir segura para compartilhar com você daqui a pouco que o dia não foi muito bom. Vai ver você como um lugar de paz, para que ela se sinta confortável de compartilhar essas coisas com você. Agora, se você fica brigando, se você fica cobrando, que a pessoa tem que responder, que a pessoa não pode... Essa pessoa vai se fechar, maravilhosa. Sempre que você ataca, você faz automaticamente com que a outra pessoa se feche. E só piora tudo. Isso é uma habilidade de comunicação que a gente tem que desenvolver. Comunicação não violenta, que a gente chama também, entendeu? No status alfa. Pensar nas outras vias possíveis para você conseguir se tranquilizar, né? Trazer para sua criança ferida que tá tudo bem, que você tá aqui, eu tô aqui com você, tá tudo certo, essa pessoa não tá nos rejeitando, não tá nos abandonando, e se tiver também, a gente não vai morrer, sabe? Começa a conversar essas coisas, enfim. E aí você vai conseguir fazer, né? Voltar a fazer as coisas no seu dia. Vai ser difícil no início? Vai, mas é um processo maravilhoso, é um processo, é uma escolha. A partir de hoje você tem várias ferramentas aí para botar em prática, para escolher, ir adotando essas mudanças sutis, mas que com a repetição, com o tempo, vai, não tenha dúvida nenhuma, te ajudar pra caramba a mudar esses padrões, né? Criar novas sinapses neurais, né? A neuroplasticidade, minha filha, a gente pode mudar absolutamente qualquer padrão, por mais enraizado que ele esteja, desde que a gente saiba as ferramentas certas para isso. E a última orientação, maravilhosa, obviamente, é você aprender a se desenvolver como sua própria fonte daquilo que é essencial para você. Aquilo que você tem buscado no outro. Segurança, validação, amor, tudo isso é um reflexo do que você precisa se oportunizar. Porque o que você busca reflete uma ausência, um vazio, que é sua responsabilidade preencher. Ninguém é responsável pela sua felicidade. Ninguém nunca vai ser capaz de fazer isso porque não vai ser o suficiente. Não importa o que o outro faça, entende? Essa ilusão de que vai ter a pessoa certa é isso, uma ilusão. Como sabiamente nos disse Pitágoras, olha isso, citar Pitágoras é uma coisa de louco. Purifique o seu coração antes de permitir que o amor entre nele, porque até o mel mais doce azeda em um recipiente sujo. Então você precisa se curar, você precisa organizar suas gavetas. Independente se você está ou não numa relação, você não precisa largar o seu relacionamento para olhar para você. Se o teu relacionamento exige que você não olhe só para você em algum momento, então, minha filha, você está num relacionamento tóxico abusivo e a gente vai estar se retirando. Então, é você assumir esse comprometimento a partir de hoje de olhar para você, de encarar as outras frustrações, porque muitas vezes essa obsessão é justamente a frustração nas outras áreas da sua vida, que também é um reflexo da tua baixa autoestima, do teu sistema de crença sujo. E aí você não consegue se desenvolver, você não consegue criar uma vida de propósito, uma vida de valor, desconectada da tua autenticidade, consequentemente com o teu poder pessoal, com o teu propósito, com aquilo que você faz a partir de quem você realmente é, porque você está identificada com quem te ensinaram a ser, com lugares que te apequenaram, e aí você se apequena, você se molda, enfim. Então todo esse desequilíbrio nasce de uma mesma raiz, a desconexão com você mesma. E você é identificada com ferida aberta, suas feridas todas abertas, um sistema de crença totalmente sujo, e isso em todas as áreas, isso impacta financeiro, profissional. Então, essa obsessão muitas vezes é justamente isso. Você estava num lugar de frustração em relação à sua vida, achando que você precisava realmente encontrar fora algo que não existe dentro, porque você estava vítima ali, né? Enfim, dessa insegurança, dessa baixa autoestima que nasce de ferida. E aí você tá lá vivendo uma vida frustrada, num trabalho que não me satisfaz, no tédio, monotonia. Não sei me proporcionar isso, esse amor, essa validação, enfim, essas necessidades básicas aí que sim, a gente tem que se proporcionar. Não significa que a gente não queira receber isso do outro. A gente só não pode necessitar a maravilhosa que venha do outro para poder sentir também. Se o outro não me validar, eu não sou valiosa. Se o outro não me aceitar, eu não sou boa. Se o outro não me amar, eu não mereço ser amada. Se eu não tenho um parceiro, se eu não tenho um namorado, uma namorada, então a minha vida é incompleta, é infeliz. É isso que não pode. Querer não tem problema. Fazer questão, muito menos. A gente tem que sim fazer questão. Se é pra ter um relacionamento, que seja um relacionamento monoteísta, não é mesmo? Cultue uma única deusa.
Mas a gente não pode necessitar disso para poder sentir, para poder se sentir bem em relação a nós mesmos, enfim, ter essa certeza do nosso valor, daquilo que a gente merece, etc, etc. Quando você se coloca como centro da sua vida, embarca nesse processo profundo de autoconhecimento, de olhar para o teu sistema de crença, de ressignificar essas crenças, de desenvolver essa inteligência emocional, essa capacidade de se comunicar, de entender de onde vêm as tuas emoções, como regular isso, como se libertar desses padrões de maneira efetiva, se tornar uma pessoa mais magnética, uma pessoa mais confiante, utilizando todos os recursos e ferramentas que existem para isso, porque são muitos, inclusive a tua própria linguagem corporal, tá? Tô dando só um exemplo, o quão vasto isso pode ser. Quando você começa a focar nisso, em colocar energia em você se tornar essa fonte, minha filha, você desenvolve o status alfa. Porque aí você tem todos os recursos para poder gerenciar todas as áreas da sua vida, saber onde você quer chegar, a autoconfiança que você precisa para dar os passos. Porque se você está frustrada na tua área profissional, financeira, não é um relacionamento que vai te salvar desse buraco. Inclusive, você vai sabotar o teu relacionamento e vai cair num buraco cada vez mais fundo. Então, se você tem esse padrão de obsessão, saiba que muitas vezes isso nasce do relacionamento ter se tornado a sua única fonte de dopamina. E muitas vezes nem tem mais dopamina, tem só cortisol, só estresse. Só que você fica na dependência de buscar pela dopamina. Porque quando tá bom, é muito dopaminérgico. Mas isso é consequência do buraco. Porque quando você tá no buraco, quando não tá bom, o nível de cortisol é altíssimo. E essa oscilação ela é muito viciante. Seria uma migalha, por exemplo, num estado normal, dentro desse padrão da montanha-russa, uma coisinha mínima se torna uma coisa maravilhosa. Uau, que incrível. Sempre que você estava lá embaixo. Então, muitas vezes a gente vai conhecer essas pessoas nesse estado de frustração e aí a gente centraliza o relacionamento na nossa vida justamente por isso. E é aí que a coisa vai ladeira abaixo. Então, você aprender antes de mais nada, se você não está em um relacionamento, então melhor ainda. Porque aí é a oportunidade que você tem de realmente aproveitar essa fase para olhar 100% para você, para o seu desenvolvimento pessoal, para o teu autoconhecimento. Cara, mergulha no teu inconsciente, vai para o teu submundo e vai olhar para isso, para identificar as tuas dores, feridas. Minha filha, aproveita para isso, para organizar as tuas gavetas, limpar as tuas feridas, não ficar colocando bagagem de trauma no colo da pessoa que está chegando na tua vida, porque ou você não vai nem atrair, não vai entrar na energia, né, dessa pessoa, ou você vai acabar sabotando, botando tudo a perder. Então, entenda esse momento como uma oportunidade, uma oficina, sabe? Um momento de transformação. Você no seu covil, se olhando, se trabalhando, focando em você. Entendeu? Se você está num relacionamento, obviamente, né? Faça, mas faça com ainda mais vigilância, porque você vai ter a tendência de ficar no mesmo padrão. E aí você vai ter ouvido toda essa aula aqui para porcaria nenhuma. Então, crie estratégias para assumir o teu espaço de novo. Se conectar com você mesmo, maravilhosa. Criar tempo de qualidade com você. Ter um hobby só seu, iniciar um projeto novo, estudar uma coisa nova, mas fazer isso sempre compatível com aquilo que você realmente quer, com a sua essência, que vai te trazer satisfação, que vai te trazer energia, sabe? Uma forma de identificar o que está compatível e o que não está compatível com a nossa essência, né, é o quanto isso nos drena e o quanto isso nos expande. Então, tudo aquilo que você faz e que te consome, provavelmente não está compatível com você. Essa é uma boa bússola, é o que eu uso, inclusive. Então, esquecendo tudo que você aprendeu sobre isso ser bom, se não é, se isso dá dinheiro, se não dá, cara, escuta o que você gosta, o que faz sentido e vai atrás disso. Começa a encontrar novas fontes de dopamina. Ah, eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto. O que você admira nas pessoas? O que você admira quando você vê alguém fazendo? Assim, vamos supor que uma pessoa que faz academia você não admira, mas a pessoa que faz beach tennis, sim. A pessoa que faz uma luta. Você olha e pensa, nossa, que legal, gostaria de fazer isso também. Pronto, tá aí. Então você vai solucionar um problema, mas fazendo da forma como faz sentido para você e não para o outro. Comece a trabalhar isso e principalmente não negligencie o teu autoconhecimento, o teu aprofundamento em relação a você e seus padrões para ressignificar tudo isso, porque não adianta, maravilhosa. Se a gente não olha na raiz, o inconsciente vai continuar controlando a nossa vida. Então não esqueça disso. A partir dessa aula maravilhosa, vai atrás de aprofundar o teu autoconhecimento, de desenvolver a inteligência emocional, aprender ferramentas de regulação emocional, entender os teus padrões de pensamento, como combater isso, ressignificar crenças, como se comunicar, o que é comunicação não violenta, como se posicionar, como estabelecer metas e objetivos compatíveis com a tua autenticidade, como desenvolver essa autenticidade, essa autonomia, essa autoestima, essa autoconfiança na prática. Entenda que você precisa ir atrás disso. Tá tudo bem se você decidir a partir daqui achar a sua forma de trabalhar tudo isso. Tá tudo certo, mas vai. Essa é a direção. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, foco em você, expansão de consciência. Agora, se você quer se tornar uma loba
e garantir isso, ó, de patas dadas comigo e muito mais rápido, porque eu unifiquei tudo isso, né, maravilhosa, porque quando eu criei o Status Alpha, eu criei pensando exatamente isso. O que eu posso fazer que vai proporcionar para elas tudo o que eu precisei para chegar até aqui? Para me libertar emocionalmente, para cicatrizar as minhas feridas, para poder viver realizada profissionalmente, para poder ter destaque, ser capaz de viver relacionamentos saudáveis, enfim, tudo. O que eu posso proporcionar para elas que tem tudo? E aí nasceu o Status Alpha. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai estar o link da página do Status Alpha. Nessa página tem todas as informações. Tem a grade com todas as aulas, dos 4 módulos, aula 1, da aula 26, você vai ver exatamente tudo que tem ali, tudo bonitinho, explicadinho. Vai ter depoimento pra caramba, depoimento do Status Alpha não falta. Pode ver, pode ver. Deixando aqui, ó, registrado. Se você fizer o Status Alpha do início ao fim, todas as aulas, e não mudar completamente, eu devolvo todo o teu dinheiro. Eu não tenho medo nenhum de afirmar isso, porque é impossível. Se você não acredita em mim, você pode acreditar nelas, então. Com muito orgulho, eu sou aluna do curso Status Alpha da Amanda. Gente, esse curso é simplesmente um marco na vida da pessoa que vai fazer. Esse curso conseguiu entregar para mim muito mais do que eu consegui aprender e vivenciar em 1 ano de terapia, indo 2 vezes por semana, tá? Para falar sobre a minha trajetória no Status Alpha. É um curso totalmente prático, é 100% prático, porque o que tem mais aí, que a gente vê o curso e você fica lá, não, aqui você pratica mesmo, tá? E pratica no papel e na vida, que é o principal. Foi um divisor de águas na minha vida. Me tornei uma pessoa muito mais madura, confiante, consciente das minhas feridas. Ressignifiquei muitos momentos ruins pelos quais passei. Autoestima recuperada, amor próprio fortalecido. Ela dá as ferramentas para você adquirir um autoconhecimento absurdo e também uma inteligência emocional que todos deveriam, com certeza. Te mostra o caminho para que você aprenda a ser vigilante, para que você aprenda a trazer para o consciente tudo aquilo que está inconsciente, que está te travando em todas as áreas da sua vida. É um curso, gente, que muda a vida mesmo. Gente, é um divisor de águas, porque a Amanda entrega, vai poupar muita sessão de terapia para vocês. A vida destrava de uma forma, eu falo por experiência própria, que existe uma Yasmine antes e uma Yasmine depois, tanto no profissional, quanto no amoroso e no financeiro. Se eu me considero uma alfa hoje, é porque eu tive orientação com a melhor. Façam Status Alpha. Palavra de loba, que o único arrependimento vai ser não ter me conhecido antes. Te espero lá.